Vocês não fazem ideia do que aconteceu comigo naquela noite de julho, numa estrada perdida de Goiás. Meu nome é Carlos, tenho 45 anos de estrada e depois de mais de 2 décadas rodando por esse Brasil afora, achei que já tinha visto de tudo. Estava enganado. Eram umas 2 da madrugada quando parei meu Scania azul no acostamento da GO 164. O calor estava insuportável, mesmo de madrugada, e o ar-condicionado tinha pifado lá em Anápolis. Desci da cabine para esticar as pernas e respirar um pouco, olhando para aquele céu estrelado que só quem conhece o interior sabe como é bonito. Estava ali, acendendo um cigarro e pensando na minha Marlene, que ficou em casa cuidando dos nossos 2 filhos, quando ouvi um barulho vindo do mato. Primeiro achei que fosse algum bicho, né? Tatu, talvez. Mas, de repente, uma mulher saiu correndo desesperada da vegetação e se jogou de joelhos bem na minha frente. Por favor, finja ser meu marido. Eles estão atrás de mim, ela implorou, com uma voz embargada de medo que me arrepiou todo. A mulher era nova, uns 32 anos, cabelos escuros bagunçados, usando um vestido verde marinho todo sujo e rasgado. O que mais me chamou a atenção foram os olhos dela. Um medo puro, daqueles que a gente vê em bicho acuado. As mãos tremiam tanto que mal conseguia se segurar em pé. Ao longe, vi 2 faróis se aproximando devagar pela estrada. Meu coração disparou. Em segundos, tive que tomar uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Olhei para aquela mulher desesperada e algo dentro de mim, talvez a lembrança da minha própria filha, não me deixou hesitar. Levanta daí e vem cá. Falei baixo, estendendo a mão. Como é seu nome? Ana. Ela sussurrou, se agarrando no meu braço. Escuta bem, Ana. Vai ficar do meu lado e não fala nada. Deixa comigo. O carro se aproximou. Um Corolla prata com 2 homens dentro. Quando pararam ao lado do meu caminhão, desci o vidro e cumprimentei com aquela naturalidade que só quem é da estrada tem. E aí, parceiros, tudo na paz? O motorista, um sujeito de uns 40 anos com cara de poucos amigos, olhou direto para Ana, que estava abraçada no meu braço, tremendo. Viu uma mulher por aí correndo pela estrada, morena, vestido escuro. Mulher correndo na estrada? Rapaz, só vi minha esposa aqui do meu lado, respondi, apertando Ana contra mim. A gente parou para descansar um pouco. Esse calor tá terrível, né não, amor? Ana apenas acenou com a cabeça, ainda trêmula. O homem do carona desceu e deu uma volta ao redor do caminhão, olhando desconfiado. Senti Ana se encolher ainda mais. Documentos do caminhão, o primeiro homem pediu. Entreguei sem problema. Estava tudo em ordem. Sempre mantive minha documentação em dia. Eles olharam, conferiram, mas continuaram desconfiados. E os da sua esposa? Estão na cabine. Quer que eu vá buscar? Perguntei, mantendo a calma. Foi aí que Ana teve uma ideia. Com a voz ainda trêmula, mas mais firme, disse: Carlos, meu bem, já tá tarde. Os meninos vão acordar cedo amanhã para a escola. Não era melhor a gente ir embora? A naturalidade dela ao falar dos meninos e me chamar pelo nome foi perfeita. Os homens se entreolharam. Tá bom, resmungou o motorista. Se virem ela, avisem na polícia de Jataí. A mulher é perigosa. Eles subiram no carro e seguiram viagem. Ficamos ali parados, ouvindo o barulho do motor se distanciar na noite silenciosa. Ana soltou um suspiro longo e caiu sentada no chão, como se todas as forças tivessem saído do corpo dela. Obrigada, ela murmurou. Você salvou minha vida. Olhei para aquela mulher misteriosa e soube que minha vida tranquila de caminhoneiro acabara de virar de cabeça para baixo. Mas uma coisa eu sabia, não podia abandoná-la ali. E aí, pessoal, que começo, hein? Se vocês querem saber o que acontece com o Carlos e a misteriosa Ana, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo. E deixem um comentário aí embaixo dizendo de onde vocês estão assistindo e que horas são aí na cidade de vocês. Quero saber se tem companheiros da estrada me acompanhando de madrugada também. Ajudei Ana a subir na cabine do meu Scania.
Ela estava visivelmente abalada, as mãos ainda tremendo enquanto se acomodava no banco do carona. Liguei o caminhão e saímos dali. Não era prudente ficar no mesmo lugar depois do que aconteceu. Ana, falei depois de alguns quilômetros de silêncio. Você precisa me contar o que está acontecendo. Não posso te ajudar sem saber a verdade. Ela ficou quieta por um tempo, olhando pela janela. A lua cheia iluminava a estrada vazia, e o ronco do motor era o único som na cabine. Você tem família, Carlos? Ela perguntou sem olhar para mim. Tenho, mulher e 2 filhos. Por quê? Porque o que eu vou te contar pode colocar eles em perigo também. Senti um frio na espinha. Parei o caminhão no acostamento de novo. Olha aqui, moça. Se isso vai envolver minha família, melhor você descer agora e seguir seu caminho. Ana se virou para mim e pela primeira vez vi lágrimas nos olhos dela. Eu era casada com um deles, o motorista do Corolla. A revelação me pegou de surpresa. Como assim? Meu ex-marido, Ricardo. A gente se separou há 6 meses porque descobri que ele estava envolvido com tráfico de drogas. Não era só usuário, Carlos. Ele comandava uma rota que passa por aqui, de Goiás para o Mato Grosso. Engoli seco. Tráfico era coisa séria. E por que eles estavam te perseguindo? Ana respirou fundo antes de continuar. Porque eu descobri onde eles guardam a mercadoria. Tenho provas, fotos, documentos, tudo no meu celular. Ela tirou um smartphone do bolso do vestido. A tela estava rachada, mas ainda funcionava. Pensei em entregar tudo para a polícia, mas o Ricardo tem contatos lá dentro. Por isso fugi. Queria chegar em Brasília. Tenho uma prima que trabalha na Polícia Federal. A situação era mais complicada do que imaginei. Ali estava eu, Carlos, caminhoneiro honesto, metido numa enrascada dessas. E por que não pegou um ônibus? Tentei, mas eles estavam me vigiando na rodoviária de Goiânia. Consegui escapar quando fui ao banheiro, peguei um táxi até onde o dinheiro deu, depois segui a pé pela estrada. Olhei para Ana com outros olhos. A mulher tinha coragem, isso era inegável. Há quanto tempo você está fugindo? 2 dias. Dormi no mato ontem. Tava morrendo de sede quando te encontrei. Peguei uma garrafa d'água que sempre carrego e ofereci para ela. Ana bebeu com desespero. Carlos, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas se você me deixar em Brasília, eu te pago. Tenho uma poupança que o Ricardo não conhece. Não é questão de dinheiro, Ana. É que mexer com traficante é coisa séria. Eu tenho responsabilidade com minha família. Eu entendo, ela disse, já se preparando para descer. Você já fez muito por mim. Alguma coisa dentro de mim não deixou ela sair. Talvez fosse a lembrança da minha filha Júlia, da mesma idade dela. Ou talvez fosse simplesmente porque sou cristão e não conseguia abandonar alguém em desespero. Espera aí, falei. Vamos fazer assim. Te levo até Brasília, mas com uma condição. Qual? A gente faz isso do jeito certo. Primeiro você me mostra essas provas. Segundo, ligamos para a Polícia Federal antes de chegar lá. E terceiro, se surgir qualquer problema, você some da minha vida. Não quero minha família envolvida nisso. Ana acenou que sim, visivelmente aliviada. Obrigada, Carlos. Juro que você não vai se arrepender. Enquanto voltávamos para a estrada, ela me mostrou as fotos no celular. Eram imagens de galpões, caminhões carregados, pessoas que eu não conhecia. Parecia coisa séria mesmo. Ana, falei depois de ver as evidências. Como você conseguiu essas fotos? O Ricardo deixava o notebook aberto em casa. Sempre foi descuidado com essas coisas. Quando descobri o que ele fazia, comecei a documentar tudo. Sabia que um dia ia precisar. A história dela fazia sentido, mas ainda assim algo me incomodava. Talvez fosse só o nervosismo da situação. Vamos parar num posto mais à frente para você se limpar e comer alguma coisa. Depois seguimos direto para Brasília. Você é um anjo, Carlos. Sorri, mas por dentro estava preocupado. Tinha a sensação de que nossa jornada até a capital seria mais perigosa do que imaginávamos. O posto Shell da BR-060 apareceu como um oásis na estrada escura. Eram quase 4 da manhã.
e o local estava praticamente vazio, só com 1 ou 2 caminhões estacionados e o frentista cochilando na cadeira. Vou abastecer e você vai no banheiro se arrumar, falei para Ana. Compra uma blusa e uma calça também. Esse vestido tá chamando muita atenção. Ela desceu do caminhão e foi direto para a lojinha de conveniência. Enquanto abastecia, fiquei pensando em como explicar para Marlene que ia chegar em casa mais tarde que o combinado. Minha esposa sempre se preocupava quando eu demorava. E aí, companheiro? Rodando de madrugada também? Virei e vi outro caminhoneiro se aproximando. Era um cara conhecido do meio, o Toninho, que fazia a rota São Paulo-Brasília. Opa, Toninho! Tudo beleza, irmão? Só parando para abastecer. Vi você chegando com uma passageira. Cuidado com essas caronas, viu? Hoje em dia não se pode confiar em ninguém. O comentário me deixou alerta. Por que você fala isso? Cara, tá rolando uma conversa estranha no rádio. Uns caras procurando uma mulher que fugiu com informações importantes. Dizem que ela é perigosa. Meu sangue gelou. Que tipo de informações? Não sei os detalhes, mas parece que é coisa de tráfico. Os caras estão oferecendo dinheiro para quem der informação sobre ela. Na mesma hora, Ana saiu da lojinha com uma sacola na mão. Tinha comprado uma calça jeans e uma blusa branca, bem mais discreta que o vestido. Toninho, vou nessa. Valeu a dica. Fica esperto, Carlos. Se for quem eu tô pensando que é, você tá metido numa fria. Voltei pro caminhão com o coração acelerado. Ana já tinha se trocado e parecia mais calma. Carlos, você tá pálido. Aconteceu alguma coisa? Contei sobre a conversa com Toninho. Vi o desespero voltar aos olhos dela. Eles estão espalhando a notícia no rádio. Ela sussurrou. Significa que sabem que eu tenho as provas. Ana, me fala a verdade. O que exatamente você tem nesse celular? Ela respirou fundo. Não são só fotos, Carlos. Eu gravei conversas do Ricardo. Ele falando sobre suborno de policiais, nomes de políticos envolvidos, rotas de carregamento. É muita coisa. A situação estava ficando mais perigosa a cada minuto. Quanto eles estão oferecendo por informação sobre você? Não sei, mas deve ser uma quantia alta. O Ricardo nunca economiza quando quer algo. Liguei o caminhão e saímos do posto. Precisávamos sair dali o mais rápido possível. Ana, escuta bem. Vou te levar para Brasília, mas agora as regras mudaram. A gente vai por estradas secundárias, sem parar em lugar nenhum até chegar lá. Concordo, mas Carlos... Que foi? Se você quiser me deixar em qualquer lugar, eu entendo. Não quero que você se prejudique por minha causa. Olhei para ela pelo retrovisor. Apesar do medo, havia uma determinação nos olhos dela que me impressionou. Não vou te abandonar agora, moça, mas quero que você me prometa uma coisa. O quê? Se a coisa apertar, você faz exatamente o que eu mandar, sem questionar. Prometo. Peguei a estrada secundária, que conhecia bem, uma rota que passa por cidadezinhas pequenas até chegar na capital. Era mais longa, mas mais segura. Durante o trajeto, Ana me contou mais detalhes sobre o ex-marido. Ricardo era filho de fazendeiro rico, tinha começado no tráfico por aventura e ganância, não por necessidade. Tinha contatos em toda a região centro-oeste e não mediria esforços para recuperar as informações que ela levou. Carlos, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você está me ajudando? Você nem me conhece. Pensei um pouco antes de responder. Tenho uma filha da sua idade. Se fosse ela precisando de ajuda numa estrada perdida, ia torcer para encontrar alguém disposto a ajudar. Ana ficou quieta por um tempo. Quando olhei de novo, ela estava chorando. Obrigada. Foi só o que conseguiu dizer. O sol começava a nascer quando chegamos numa cidadezinha chamada Cristalina. Era ali que ia decidir se continuávamos ou não. Em Cristalina, parei num posto pequeno na saída da cidade. O lugar estava movimentado com o movimento matinal. Pessoas indo para o trabalho, crianças esperando o ônibus escolar. Um cenário normal que contrastava com a tensão que vivíamos. Ana, agora é a hora. Vamos ligar para sua prima na Polícia Federal. Ela pegou o celular com as mãos trêmulas. E se eles tiverem grampeado o telefone dela?
Por isso vamos usar o orelhão ali, mais seguro. Descemos do caminhão e fomos até o telefone público. Ana discou o número e esperou. Depois de alguns toques, alguém atendeu. Marina, sou eu, Ana. Não estou bem. Preciso muito da sua ajuda. Fiquei ao lado dela, observando a conversa. Pela expressão de Ana, as notícias não eram boas. Como assim, não posso ir aí? Entendi. Mas Marina, eu tenho provas de tudo. Sim, do Ricardo e de outros também. Tá bem, aguardo sua ligação. Ela desligou e me olhou assustada. Carlos, minha prima falou que a Polícia Federal já sabe do caso. Disseram que eu sou uma foragida perigosa e que há um mandado de prisão contra mim. Como assim? O Ricardo chegou antes. Ele inventou que eu roubei dinheiro e drogas dele e que estou tentando vender as informações para outros grupos. Minha prima não pode me ajudar oficialmente. A situação havia complicado muito. Se a própria Polícia Federal estava atrás dela, para onde podíamos ir? Sua prima vai te ligar de volta? Sim, de um telefone seguro. Ela disse que tem um contato confiável que pode nos ajudar, mas vai demorar algumas horas para organizar tudo. Voltamos para o caminhão. Eu estava começando a me arrepender da decisão de ajudá-la, mas já era tarde demais para voltar atrás. Carlos, eu preciso te mostrar mais uma coisa. Ana mexeu no celular e me mostrou uma foto que me deixou gelado. Era uma imagem da minha casa, com minha esposa Marlene saindo para trabalhar. Como você tem essa foto? Perguntei, sentindo uma raiva subindo. Eu não tirei, Carlos. Chegou no meu WhatsApp há 1 hora. Foi o Ricardo. Peguei o celular dela e vi a mensagem. Ana, você tem até o meio-dia para devolver o que levou. Senão, a família do seu novo amigo vai pagar pelo que você fez. Minha cabeça deu um branco. Eles sabiam quem eu era e onde morava minha família. Como eles descobriram? Gritei mais alto do que devia. Não sei, juro que não sei. Ana estava desesperada. Talvez as câmeras do posto onde paramos. Era possível. A maioria dos postos tinha câmeras, e com a tecnologia de hoje, não era difícil identificar um caminhão e seu motorista. Liguei imediatamente para o celular da Marlene. Chamou, mas ninguém atendia. Alô? Finalmente ela atendeu. Marlene, graças a Deus, onde você tá? No serviço, ué. Por que a voz estranha, Carlos? Escuta bem o que eu vou te falar. Pega as crianças na escola agora e vai para casa da sua irmã em Goiânia. Não volta para casa. Carlos, você tá me assustando. O que aconteceu? Depois eu explico tudo. Só faz o que eu tô pedindo, pelo amor de Deus. Tá bom, mas me liga assim que puder. Desliguei e olhei para Ana. Sua prima ligou de volta? Ainda não. Carlos, eu sinto muito por ter envolvido sua família nisso. Agora não adianta mais pedir desculpa. Vamos ter que resolver isso. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Carlos? Era uma voz masculina que eu não conhecia. Quem é? Um amigo da Ana. Ela tá aí do seu lado? Olhei para ela que acenou positivamente. Tô. Ótimo. Você tem 2 opções. Entrega ela pra gente e recebe uma grana boa. Ou continua protegendo ela e vê sua família se complicar. O que você escolhe? Quem você pensa que é para ameaçar minha família? Alguém que não tem nada a perder. Você tem até meio-dia. Vamos mandar um endereço no seu WhatsApp. A ligação caiu. Olhei para Ana, que estava pálida. Carlos, me entrega para eles. Não quero que sua família sofra por minha causa. Não vou entregar você para ninguém, mas agora preciso pensar numa solução que proteja todo mundo. O celular apitou. Era uma mensagem com um endereço em Anápolis, um galpão industrial na saída da cidade. Tínhamos pouco mais de 3 horas para decidir nosso próximo passo. Parei o caminhão numa estradinha de terra nos arredores de Cristalina. Precisava pensar com clareza, e a pressão do tempo não estava ajudando. Ana, me responde uma coisa com sinceridade. Você tem certeza absoluta de que essas informações que você tem podem acabar com a operação deles? Tenho, Carlos. São gravações comprometedoras, fotos de carregamentos, uma lista com nomes de envolvidos. Se isso chegar na Polícia Federal, várias pessoas importantes vão presas.
Então, eles não vão parar enquanto não recuperarem essas provas. Não, o Ricardo é obsessivo quando quer alguma coisa. Olhei para o relógio. 10h30 da manhã. Restava 1h30 até o prazo. Ana, sua prima não ligou ainda? Não. Talvez ela tenha desistido de ajudar quando soube do mandado. Meu celular tocou. Era Marlene. Carlos, eu e as crianças estamos na casa da Lúcia. Que história é essa? Você está me deixando preocupada. Marlene, vocês estão seguras aí? Tamo, mas me explica o que está acontecendo. Depois eu explico direitinho. Por enquanto, não saiam daí por nada. E não atendam telefone de número estranho. Tá bom, mas você me liga a cada hora para eu saber que tá tudo bem. Desliguei e olhei para Ana. Sua prima não vai ligar mais? Não sei, Carlos. Talvez ela tenha medo de se complicar. Foi então que tive uma ideia. Ana, e se a gente virasse o jogo? Como assim? E se a gente fosse no encontro deles, mas com um plano? Ana me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Carlos, eles vão me matar. Não se a gente chegar lá preparado. Escuta a minha ideia. Expliquei meu plano para ela. Era arriscado, mas talvez fosse nossa única chance. Você quer que eu vá lá fingindo que vou entregar as informações? Exato. Mas antes, a gente faz cópias de tudo e manda para várias pessoas. Imprensa, Polícia Federal, Ministério Público. Se alguma coisa acontecer com você, eles sabem que as provas já estão espalhadas. E como vamos fazer isso em tão pouco tempo? Tem um cybercafé aqui na cidade. Vamos lá agora. Saímos do esconderijo e fomos até o centro de Cristalina. O cybercafé era pequeno, mas tinha os equipamentos que precisávamos. Moça, falei para a atendente, preciso usar um computador com urgência. É possível? Claro, são R$ 10 a hora. Ana sentou no computador e começou a fazer as cópias das informações. Enquanto isso, eu fiquei de olho na rua, observando se alguém suspeito aparecia. Carlos, terminei. Mandei tudo para 5 jornalistas diferentes e para 3 delegados da Polícia Federal que minha prima me indicou. Ótimo, agora vamos para o galpão em Anápolis. No caminho, Ana estava visivelmente nervosa. Carlos, e se seu plano não der certo? Vai dar. Eles precisam de você viva para saber para quem você mandou as informações. E depois que eles descobrirem, aí a gente improvisa. Chegamos em Anápolis às 11h40. O galpão ficava numa área industrial afastada, perfeito para esse tipo de encontro. Ana, lembra do que combinamos. Você entra comigo, mas fica sempre atrás. Se eu falar para você correr, você corre sem olhar para trás. E você? Eu dou um jeito de me virar. Paramos em frente ao galpão. Havia 3 carros estacionados. O Corolla prata que vimos na estrada e 2 outros que não conhecíamos. Meu celular tocou. Chegaram? Era a mesma voz de antes. Chegamos. A Ana tá comigo. Ótimo. Entrem pelo portão lateral. E Carlos? Sem gracinhas. Descemos do caminhão. Ana estava tremendo, mas tentava manter a compostura. Vamos lá, falei, pegando na mão dela. Entramos pelo portão lateral. O galpão era grande e mal iluminado. No fundo, vi 4 homens esperando. Um deles era claramente o Ricardo. Alto, moreno, aparência de quem se achava o dono do mundo. Ana! Ele gritou quando nos viu. Finalmente! Você me deu muito trabalho, querida. Ricardo, ela respondeu tentando manter a voz firme. Vim devolver o que você quer. Esperta. E esse aí é o caminhoneiro corajoso que resolveu te ajudar? Sou Carlos. E vim aqui só para acabar com essa história. Não quero problema com vocês. Ricardo riu. Claro que não quer. Ninguém quer problema comigo. Ele se aproximou de nós. Ana, cadê meu celular? E as cópias que você fez? Estão aqui, ela disse, mostrando o aparelho. Mas antes de te devolver, quero sua palavra de que vai deixar o Carlos e a família dele em paz. Minha palavra? Ricardo riu de novo. Ana, você sempre foi muito ingênua. Foi aí que percebi. Não íamos sair dali vivos. Ricardo se aproximou mais e pude ver a frieza nos olhos dele. Era o tipo de homem que não hesitaria em fazer mal a qualquer um que atrapalhasse seus planos. Ana, você realmente achou que ia conseguir me derrubar? Ele disse,
com um sorriso cruel. Eu conheço você há 10 anos. Sei exatamente como você pensa. Talvez você não me conheça tanto assim, Ana respondeu, surpreendendo a todos pela firmeza na voz. É mesmo? Então me explica por que você veio aqui entregar tudinho na minha mão. Foi aí que Ana fez algo que ninguém esperava. Ela sorriu. Porque eu já mandei tudo para a imprensa e para a Polícia Federal há 2 horas, Ricardo. Neste exato momento, sua foto está estampada nos sites de notícia como chefe de uma quadrilha de tráfico. A expressão de Ricardo mudou completamente. Você está mentindo. Tô não. Carlos, mostra para ele. Tirei meu celular do bolso e abri o site do G1. Lá estava. Polícia Federal deflagra operação contra a quadrilha de tráfico em Goiás. E a foto do Ricardo estava em destaque. Impossível! Ele gritou, arrancando o celular da minha mão. Os outros homens se aproximaram, visivelmente nervosos. Ricardo, que história é essa? Perguntou um deles. Ela me traiu. A desgraçada me entregou. E agora? A polícia deve estar vindo para cá. Foi aí que ouvimos o som de sirenes ao longe. Ricardo ficou pálido. Ana, sua cobra, você armou uma cilada. Armei sim. E sabe por quê? Porque você destruiu minha vida e agora quer destruir a vida de pessoas inocentes. Ricardo sacou uma arma da cintura e apontou para Ana. Vocês dois não vão sair daqui vivos. Ricardo, falei, tentando manter a calma. Atira em nós não vai resolver nada. A polícia já tem tudo o que precisa. Pelo menos vou ter a satisfação de acabar com vocês. As sirenes estavam ficando mais próximas. Os outros homens começaram a entrar em pânico. Ricardo, vamos embora! A polícia está chegando! Gritou um deles. Não vou a lugar nenhum sem resolver isso aqui. Ricardo estava visivelmente descontrolado. Foi quando ouviu um barulho na porta dos fundos. 3 policiais federais entraram com as armas em punho. Polícia Federal, todos no chão! O galpão virou um caos. Os comparsas de Ricardo correram em direções diferentes, mas foram rapidamente dominados. Ricardo, em desespero, ainda tentou usar Ana como escudo humano. Solta a arma, Ricardo! Gritou um dos agentes. Está cercado! Se vocês se aproximarem, eu mato ela! Foi aí que Ana fez algo corajoso. Ela deu uma cotovelada nas costelas dele e conseguiu se desvencilhar. Ricardo tropeçou e os policiais aproveitaram para dominá-lo. Ana Beatriz Santos? Perguntou o agente que parecia ser o chefe da operação. Sim, sou eu. Sou o delegado Moreira, da Polícia Federal. Recebemos suas informações. Você fez um excelente trabalho. Senti um alívio enorme. O plano tinha dado certo. E o senhor é Carlos? O delegado se virou para mim. Sou sim. O senhor salvou a vida dela e ajudou a desmantelar uma das maiores operações de tráfico da região. Nossos parabéns. Enquanto levavam Ricardo e os outros presos, ele ainda gritava ameaças. Isso não vai ficar assim, Ana. Eu tenho contatos em todo lugar. Pode gritar à vontade, respondeu o delegado. Onde você vai, não tem contato que chegue. 2 horas depois, estávamos na delegacia da Polícia Federal em Anápolis, prestando depoimento. Ana estava muito mais calma, finalmente livre do pesadelo que vivia há meses. Carlos, ela me disse enquanto esperávamos ser chamados, nunca vou conseguir te agradecer pelo que você fez. Você não precisa me agradecer, Ana. Qualquer pessoa decente faria a mesma coisa. Não, Carlos. Você arriscou sua família por uma desconhecida. Isso é muito mais que decência. O delegado Moreira se aproximou com uma pasta na mão. Carlos, Ana, vocês podem vir comigo? Preciso esclarecer alguns pontos. Entramos numa sala reservada. O delegado sentou na nossa frente com uma expressão séria. Ana, as informações que você forneceu são muito valiosas. Conseguimos identificar toda a rede de distribuição e até alguns policiais corruptos que facilitavam a operação. E o Ricardo? Vai ficar preso por muito tempo. Tráfico de drogas, formação de quadrilha, corrupção ativa, ameaça. São muitas acusações. E eu? Vou ter que ficar escondida? Não mais. Com a prisão dele e do grupo todo, você não corre mais perigo. Mas vamos providenciar proteção nos primeiros meses, só por garantia.
Senti um peso sair dos meus ombros. Finalmente podia voltar para casa e abraçar minha família. Carlos, o delegado se virou para mim. O senhor vai receber uma recompensa pelo que fez. É procedimento padrão nesses casos. Não precisa, delegado. Eu só quero voltar para minha vida normal. Insisto. Além disso, vamos precisar que os dois fiquem disponíveis para o julgamento quando for marcado. Sem problema. Quando saímos da delegacia, já era final da tarde. Ana parecia uma pessoa completamente diferente, mais leve, sem aquele olhar de medo que carregava. Carlos, posso te pedir mais um favor? Claro. Me leva até a rodoviária? Quero voltar para Brasília e recomeçar minha vida. Claro que sim, mas antes vou ligar para minha esposa. Ela deve estar louca de preocupação. Liguei para Marlene e contei tudo o que tinha acontecido. Como imaginei, ela ficou apavorada no início, mas depois ficou orgulhosa da minha atitude. Carlos, você sempre foi um homem de coração bom. Só volta para casa com cuidado. Pode deixar, meu amor. Daqui a pouco eu tô aí. No caminho para a rodoviária, Ana ficou quieta a maior parte do tempo. Quando chegamos, ela se virou para mim antes de descer. Carlos, você mudou minha vida. Se não fosse por você, eu estaria morta agora. Ana, você também mudou a minha. Me mostrou que às vezes vale a pena arriscar tudo para fazer o que é certo. Eu vou te mandar meu novo número quando me estabelecer em Brasília. Quero manter contato com você e sua família. Vai ser um prazer. Ela desceu do caminhão e se virou uma última vez. Carlos, obrigada por acreditar em mim, quando nem eu mesma acreditava. Vi ela entrar na rodoviária e comprar uma passagem. Pela primeira vez em dias, ela estava sorrindo. Liguei o caminhão e peguei a estrada de volta para casa. Durante o trajeto, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. Em menos de 48 horas, minha vida virou de cabeça para baixo e voltou ao normal. Mas uma coisa tinha mudado. Eu sabia que tinha feito a coisa certa. Quando cheguei em casa, Marlene e as crianças me receberam com um abraço coletivo. Pai, a mamãe disse que você virou um herói, disse minha filha Júlia. Não sou herói não, princesa. Só fiz o que qualquer pai de família faria. Conta a história pra gente, pediu meu filho Pedro. Mais tarde eu conto. Agora o papai só quer ficar pertinho de vocês. 3 semanas depois de tudo o que aconteceu, minha vida tinha voltado ao normal. Estava fazendo a rota São Paulo-Goiânia quando meu celular tocou. Carlos, aqui é o delegado Moreira. Oi, delegado, como vai? Bem, obrigado. Carlos, preciso falar com você. Pode passar aqui na delegacia hoje? Aconteceu alguma coisa? Nada demais. É sobre a recompensa que mencionei. Apareceu aqui. Ah, tá bom. Passo aí sim. Terminei minha entrega em Goiânia e fui direto para Anápolis. Na delegacia, o delegado Moreira me recebeu com um sorriso. Carlos, senta aqui. Tenho boas notícias. Que tipo de notícias? A recompensa que o governo oferece nesses casos são 50 mil reais. Quase caí da cadeira. 50 mil? Delegado, isso é muito dinheiro. É o que você merece. Sem sua ajuda, essa operação nunca teria sido bem-sucedida. Mas eu não fiz nada demais. Carlos, você arriscou sua vida e a segurança da sua família para ajudar uma desconhecida. Isso é muito mais do que nada demais. Peguei o cheque com as mãos tremendo. Era mais dinheiro do que eu conseguia juntar em 2 anos de trabalho. Delegado, tem certeza que isso está certo? Absoluta. E tem mais uma coisa. Mais? A Ana quer falar com você. Ela está em Brasília, trabalhando num projeto da Polícia Federal. Quer que eu passe o telefone dela? Claro! Anotei o número e liguei para Ana no mesmo dia. Quando ela atendeu, parecia muito feliz. Carlos, que bom ouvir sua voz. Ana, como você está? Muito bem. Carlos, você não imagina o que aconteceu. A Polícia Federal me ofereceu um emprego. Sério? Sim, vou trabalhar no setor de inteligência, ajudando a identificar operações de tráfico. Vou usar minha experiência para ajudar outras pessoas. Ana, que notícia boa. Fico muito feliz por você.
Carlos, quero te fazer um convite. No mês que vem vai ter a cerimônia de premiação dos cidadãos que ajudaram a Polícia Federal. Você vai receber uma homenagem. Sua família está convidada também. Homenagem? Ana, eu não preciso de homenagem, não. Precisa sim. Você salvou minha vida, Carlos. É o mínimo que merece. Conversei com Marlene sobre o convite e ela ficou empolgadíssima. Carlos, a gente vai para Brasília. As crianças nunca viram a capital. Você tem certeza? É muita viagem. Tenho certeza. Meu marido vai receber uma homenagem da Polícia Federal. Isso não é todo dia, não. Na semana seguinte, recebemos o convite oficial pelo correio. Era uma carta bonita, em papel timbrado, me convidando para a cerimônia de reconhecimento aos cidadãos colaboradores da Justiça. Pai, você vai aparecer na televisão? Perguntou Pedro empolgado. Não sei, filho. Mas se aparecer, você vai ver seu pai na TV. Que legal! Vou contar para todos os meus amigos. Júlia também estava empolgada. Pai, posso levar minha roupa mais bonita? Claro, princesa. A gente vai fazer bonito lá. Durante os preparativos para a viagem, recebi uma ligação de um repórter do Jornal Nacional. Carlos, soube da sua história. Gostaria de fazer uma matéria sobre você. Matéria? No Jornal Nacional? Isso mesmo. A história de um caminhoneiro que arriscou tudo para ajudar uma desconhecida e acabou desmontando uma quadrilha de tráfico. É inspiradora. Rapaz, nunca pensei que minha história fosse interessar para tanta gente. Interesse e muito. Posso ir aí fazer a gravação? Pode sim. No dia seguinte, uma equipe de televisão chegou na minha casa. Marlene ficou nervosa, arrumando tudo 1000 vezes. Carlos, que roupa eu ponho? Nunca apareci na televisão. Fica calma, amor. Põe aquele vestido azul que você fica bonita. A entrevista foi tranquila. O repórter me fez perguntas sobre como tudo começou, o que me motivou a ajudar Ana e como me senti durante toda a situação. Carlos, você não teve medo em nenhum momento? Tive sim, principalmente quando soube que minha família estava sendo ameaçada. Mas não podia abandonar a Ana. O que sua família achou de tudo isso? No início ficaram preocupados, né? Mas depois entenderam que eu fiz o que tinha que fazer. Você faria tudo de novo? Faria. Quantas vezes fosse necessário. O dia da cerimônia em Brasília finalmente chegou. Era um sábado de manhã e toda a família estava arrumada com as melhores roupas. Júlia estava linda com um vestido rosa. Pedro de terno, emprestado do primo. Eu de social completo e Marlene estava radiante. Carlos, tô nervosa, confessou Marlene no avião. Era a primeira vez que a gente voava. Eu também, amor. Mas vamos juntos. É nossa família que está sendo homenageada. Pai, olha que alto! Pedro estava grudado na janela, maravilhado com a vista. Quando chegamos em Brasília, Ana estava nos esperando no aeroporto. Ela estava completamente diferente. Cabelos arrumados, roupa social e, principalmente, um sorriso no rosto que eu nunca tinha visto. Carlos, Marlene, crianças, ela veio correndo nos abraçar. Ana, como você tá bem? Marlene ficou emocionada. Tô ótima. E é tudo graças ao Carlos. Ana estava acompanhada de um rapaz alto e simpático. Pessoal, esse é o Roberto, meu namorado. Prazer em conhecer vocês, disse Roberto apertando minha mão. A Ana não para de falar do Carlos e da coragem dele. Imagina, rapaz, qualquer um faria a mesma coisa. Não, Carlos, nem todo mundo faria, Ana disse séria. Por isso você está sendo homenageado hoje. A cerimônia seria no Palácio da Justiça, num auditório grande e elegante. Quando chegamos lá, fiquei impressionado com a quantidade de pessoas importantes. Delegados, promotores, juízes e até alguns políticos. Carlos, Ana me disse, quero te apresentar para algumas pessoas. Ela me levou até um senhor de cabelos grisalhos e aparência séria. Diretor Andrade, esse é o Carlos, o caminhoneiro que eu te falei. Carlos, é uma honra conhecê-lo. O homem apertou minha mão com força. Sou o diretor-geral da Polícia Federal. Sua atitude foi exemplar. Obrigado, diretor. Só fiz o que achei certo.
E foi exatamente por isso que o senhor está aqui hoje. Pessoas como o senhor fazem a diferença no nosso país. A cerimônia começou com o hino nacional. Todo mundo em pé. E eu senti um orgulho imenso de ser brasileiro. Depois, o diretor-geral subiu ao palco. Senhoras e senhores, estamos aqui hoje para reconhecer cidadãos que, com suas atitudes corajosas, ajudaram nossa instituição a combater o crime e proteger a sociedade. Foram chamadas várias pessoas. Uma professora que denunciou corrupção na prefeitura, um comerciante que ajudou a prender assaltantes, uma enfermeira que descobriu irregularidades num hospital. E agora, anunciou o diretor, vamos homenagear o senhor Carlos Henrique da Silva, caminhoneiro, que arriscou sua vida e a segurança de sua família para proteger uma mulher ameaçada e ajudar a desmantelar uma das maiores operações de tráfico de drogas da região centro-oeste. Meu coração disparou. Levantei e caminhei até o palco, com as pernas meio bambas. Lá embaixo vi Marlene chorando de emoção e as crianças batendo palma com força. Senhor Carlos, disse o diretor entregando-me uma placa. Em nome da Polícia Federal e de todo o povo brasileiro, obrigado por sua coragem e determinação. Obrigado, diretor, mas queria dizer uma coisa. Fique à vontade. Peguei o microfone e olhei para a plateia. Eu não sou herói. Sou apenas um pai de família que não conseguiu fechar os olhos para a situação de uma pessoa em perigo. Se cada um de nós fizesse sua parte, nosso país seria muito melhor. A plateia explodiu em aplausos. Quando desci do palco, Ana estava chorando. Carlos, obrigada. Obrigada por tudo. Ana, você que merecia estar lá em cima. Você teve coragem de enfrentar uma situação muito difícil. Depois da cerimônia, fomos almoçar num restaurante bonito. Roberto pagou tudo. Não deixou a gente gastar nenhum centavo. Carlos, ele disse, a Ana me contou toda a história. O senhor salvou a vida da mulher que eu amo. Como posso retribuir isso? Não precisa retribuir nada, Roberto. Só cuida bem dela. Pode deixar que eu cuido. Ana sorriu. Carlos, tem uma coisa que eu não te contei ainda. O quê? Eu e o Roberto vamos nos casar mês que vem, e eu queria te pedir para ser meu padrinho. Fiquei emocionado. Ana, seria uma honra. E vocês todos estão convidados para o casamento. Ela olhou para Marlene e as crianças. Ai, que bom! Vou num casamento em Brasília. Júlia bateu palmas. 6 meses depois de toda aquela aventura, minha vida tinha tomado rumos que eu jamais imaginei. O casamento da Ana foi lindo, uma cerimônia simples, mas emocionante, onde tive a honra de conduzi-la até o altar. Roberto é um cara bacana, e eles formam um casal muito feliz. Com a recompensa que recebi da Polícia Federal, consegui quitar minha casa e ainda sobrou uma boa quantia. Marlene sugeriu que eu comprasse um caminhão novo, mas tive uma ideia melhor. Marlene, e se a gente abrisse uma empresa de transportes? Uma empresa? Carlos, você enlouqueceu. Escuta minha ideia. A gente compra mais 2 caminhões, contrata 2 motoristas de confiança e eu fico coordenando tudo. Assim passo mais tempo em casa com vocês. A ideia deu certo. Hoje, nossa empresa Transporte Silva tem 5 caminhões e está crescendo cada dia mais. Contratei Toninho, aquele caminhoneiro que me alertou sobre Ana no posto, e mais 3 companheiros da estrada que conheço há anos. Carlos, Toninho me disse outro dia, nunca pensei que aquela noite no posto ia mudar sua vida desse jeito. A vida da gente, Toninho. Agora você também é sócio da empresa. Eu ainda dirijo, mas só viagens curtas. Gosto de ficar mais tempo com a família. Júlia começou a faculdade de Direito. Diz que quer ser promotora para ajudar pessoas como a Ana. Pedro quer ser caminhoneiro como o pai, mas Marlene está fazendo de tudo para ele mudar de ideia. Ana e Roberto se mudaram para Goiânia por causa do trabalho dela na Polícia Federal. Agora, ela coordena um programa que orienta vítimas de violência doméstica. Toda semana, ela me liga para contar alguma história de mulher que conseguiu recomeçar a vida. Carlos, ela me disse na última ligação,
Semana passada ajudei uma moça que me lembrou muito de mim naquela noite. Ela também estava fugindo do ex-marido. Também estava desesperada. E conseguiu ajudar? Consegui. E sabe o que eu disse para ela? O quê? Que ainda existe gente boa no mundo. Gente disposta a ajudar sem esperar nada em troca. Hoje, quando passo por aquela estrada onde tudo começou, sempre me lembro daquela noite. Às vezes paro no mesmo lugar onde Ana apareceu correndo do mato. É incrível como um momento pode mudar completamente o rumo da nossa vida. Na semana passada, um motorista novato da empresa me perguntou: "Seu Carlos, é verdade que o senhor virou herói nacional?" Herói nada, rapaz. Eu só fiz o que qualquer cristão faria. Ajudei alguém que precisava. Mas e se fosse uma armadilha? E se a mulher tivesse mentindo? Filho, na vida a gente tem que correr alguns riscos. Se a gente sempre pensar no pior, nunca vai ajudar ninguém. E se sua família tivesse se machucado? Ah, aí seria diferente. Mas graças a Deus deu tudo certo e ainda ganhei uma filha de coração. Ontem recebi uma carta da Ana. Ela mandou uma foto do ultrassom. Está grávida de 3 meses. No verso ela escreveu: "Tio Carlos, se for menina vai se chamar Carla, em sua homenagem. Obrigada por ter me ensinado que ainda existem anjos na terra." Mostrei a carta para Marlene, que ficou emocionada. "Carlos, você salvou a vida dessa menina e agora ela vai ter uma família, tudo por causa da sua bondade." Nossa bondade, amor. Você também apoiou minha decisão. É verdade. E sabe de uma coisa? Se acontecesse tudo de novo, eu apoiaria de novo. Hoje, quando conto essa história para os motoristas mais novos ou para os meus filhos, sempre termino com a mesma reflexão. A vida é uma estrada cheia de encruzilhadas. Em cada uma delas, temos que escolher entre seguir em frente sem olhar para os lados ou parar para ajudar quem precisa. Naquela noite de julho, numa estrada deserta de Goiás, escolhi parar. E foi a melhor decisão que já tomei na vida. E assim termina nossa história, pessoal. O Carlos e a Ana mostraram que ainda existem pessoas boas neste mundo, dispostas a ajudar o próximo mesmo correndo riscos. A vida do Carlos mudou completamente. De um simples caminhoneiro, ele se tornou empresário, ganhou uma filha de coração e ainda ajudou a desmantelar uma quadrilha de traficantes. Que lição ficou dessa história? Que às vezes vale a pena parar nossa correria para estender a mão a quem precisa. Nunca sabemos como um simples gesto de bondade pode transformar não só a vida de quem recebe ajuda, mas também a nossa própria vida. Obrigado por acompanhar essa jornada até o final. Se gostaram da história, deixem um like, se inscrevam no canal e comentem aí embaixo. Que atitude vocês teriam tomado no lugar do Carlos? E não esqueçam de ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Um forte abraço e até a próxima.